Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia. E Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Linha Carahá ganhará 3 quilômetros de asfalto. Travessia entre a Rua Coberta e o Palácio é restaurada. Painel do Fórum de Estudos Turísticos abordará negócios conscientes. Câmara promove curso sobre a lei eleitoral. E uma entrevista com o escritor Egui Baldasso. Ele fala sobre a vida no pós-pandemia. Confira depois do intervalo. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos como uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Linha Carahá ganhará 3 quilômetros de asfalto. Foi assinado ontem o termo de início de obras que levarão 3 quilômetros de asfalto para a linha Carahá. A obra deve iniciar na próxima segunda-feira e a conclusão está prevista para fevereiro do ano que vem. Travessia entre a Rua Coberta e o Palácio é restaurada. A menos de 3 semanas do início do Festival de Cinema, já é possível perceber melhorias no entorno do Palácio. A travessia entre a Rua Coberta e o Palácio dos Festivais está recebendo um trabalho de reposição de pedras que estavam danificadas. O secretário de Obras, Rafael Ronsoni, diz que o pedido partiu da própria comunidade gramadense. Painel do Fórum de Estudos Turísticos abordará negócios conscientes. O diretor executivo da Sicredi Pioneira, o gramadense Solon Stapassola Stal, falará sobre negócios conscientes, um novo jeito de fazer negócios, na terceira edição do Fórum Gramado de Estudos Turísticos. O evento acontece dias 17 e 18 de agosto no Expo Gramado e busca novamente deixar um legado aos destinos que apostam no turismo como atividade econômica sustentável. Câmara promove curso sobre a lei eleitoral. Já é tempo de campanha eleitoral. Por isso, na próxima terça-feira, a Câmara de Vereadores de Gramado promove um curso sobre vedações eleitorais. O evento, que será aberto à comunidade, ocorrerá a partir das 2 da tarde e terá como convidados a analista judiciária do TRE, Daniela Kirali, e o especialista em direito eleitoral, Edson Borowski.
O encontro será transmitido ao vivo também pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Câmara. Veja que história bacana. Um casal do Rio, a Elaine e o John, começaram a assistir o Gramado Notícias durante a pandemia. Acabaram comprando um apartamento aqui. Veja o depoimento da carioca Elaine e do inglês John. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. O tempo muda nesta quinta-feira. Uma nova frente fria chega ao estado, trazendo chuva. No decorrer do dia, as linhas de instabilidade avançam e atingem centro e o norte gaúcho. São esperadas tempestades e chuva frequente, principalmente a partir da tarde. As rajadas de vento podem atingir mais de 60 km por hora. A temperatura mínima amanhã será de 8 graus e a máxima chega aos 23. Voltamos agora com a entrevista do dia e meu convidado é o colega e escritor Eg Baldasso, que hoje está em Canela fazendo um bate-papo no Empório Canela? Exatamente. Alegria então no programa. Prazerzão estar aqui contigo, Miron, na Gramado TV, em Gramado, Canela, toda a região que também abraça a cultura, abraça a literatura, que é o meu propósito aqui nessa vez. O teu projeto chamado A Vida Continua será hoje, então. Conte um pouco mais como é que é a palestra e como é que é a atividade. Miron, o projeto A Vida Continua, nessa oportunidade em formato de bate-papo, uma coisa mais intimista, mas que também está com um formato de palestra para entidades, empresas, enfim, surgiu a partir da minha experiência com a hospitalização em função da Covid-19, aquele processo todo de incerteza, de muito medo, de não saber como as coisas iriam acontecer. No meu caso, felizmente, depois de muita angústia, saída do hospital, a cura, aquela coisa toda, mas para muita gente com um destino pior. E com o lançamento do meu livro, que está na tua mão aí, o Era Crônica que Me Faltava, o meu mais recente livro, eu percebi que ao contar alguns trechos, alguns episódios da minha estada então no hospital, muita gente se conectava com aquilo, tinha vivido a mesma coisa, muita gente viveu tudo muito parecido, seja com a dor, com a angústia de quem estava no hospital, ou a própria pessoa estando lá, pai, mãe, conhecidos que conseguiram deixar a UTI, deixar o hospital, quem infelizmente perdeu essa batalha para a doença. Então essa conexão, a minha história e a história das pessoas se unindo, é que me fizeram entender que tinha aí um propósito, tinha aí um gancho para a gente talvez entender o que aconteceu, o tamanho da força que todos nós tivemos para continuar em função da pandemia, os motivos que nos fizeram isso, seja quem foi para o hospital, quem passou por fora, mas soube que em casa, família, muita coisa foi necessária e fundamental para que a gente continuasse com otimismo, com fé, com aquilo que nos prendeu aos reais motivos, às nossas reais forças dentro de casa e dentro da nossa própria vida.
Durante o período que você ficou internado, passou um filme da vida? Como foi esse período? Aquela tensão de todo mundo, porque quando eu cheguei no hospital, tirando a emergência, a falta de leito, que foi um caos à parte, ao entrar no quarto foi aquela coisa, vou ficar 4, 5 dias, me recupero e vou embora. E quando passa esse primeiro momento e tu perde o controle que tu nunca teve, tu começa a ficar simplesmente na mão do inevitável, da doença, de quem está cuidando de ti, dos médicos e da fé, da esperança. E ali, na cama do hospital, eu percebi o que realmente me motivava, que era principalmente a relação com a minha mãe, que era a pessoa que eu sabia que mais estava sofrendo fora do hospital. Tudo que eu queria fazer ainda, esse livro, por exemplo, não existia, era a crônica que me faltava, eram outros 2 apenas que eu tinha lançado, todos os meus sonhos, os meus planos, as pessoas que eu queria encontrar aqui fora. Então tudo aquilo ficava na minha cabeça, como eu posso estar aqui se eu tenho tanta coisa para fazer lá fora? Então eu brincava com Deus que no momento mais difícil, nos momentos mais difíceis é quando eu tenho mais fé, mais me conecto com Ele, porque eu falo que não vai ser no momento ruim que eu vou embora. Eu vou me recuperar para ficar bem e daí algum dia eu vou ter que ir embora desse lugar. Mas não ia ser naquela cama de hospital. E felizmente aquela fé me trouxe de volta e tudo isso aconteceu depois daquilo. Este é o último livro de Egi Baldasso, que está à venda nas melhores livrarias do ramo. É uma série de crônicas que você escreve com que frequência na Zero Hora e em outros jornais? Zero Hora, o Pioneiro, o Correio do Povo, jornais aqui do nosso estado. Felizmente, nos últimos anos, as portas foram se abrindo, porque eu percebi que a crônica era um formato que ainda faltava na minha carreira, por isso que eu acelerei e escrevi muito mais ela, porque eu consigo falar ali, na crônica, sobre o cotidiano, sobre família, sobre fé, sobre tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia. As nossas esperanças, nossos medos, enfim. Então eu escrevo praticamente todos os dias, claro que alguns são publicados, outros mais nas minhas redes sociais, meu jornal também, que eu tenho uma coluna em Farroupilha. Escrevo quando o cotidiano me provoca. Então é quase que todo dia, porque é o que me conecta com a minha essência de sempre escrever, sempre estar contando algumas histórias também. Alguma perspectiva de uma outra obra aí pela frente? Sim, Miron. Era para ser esse ano, mas até em função das eleições e todas as atenções ficarem voltadas para isso logo aqui adiante, eu deixei para fevereiro ou março do ano que vem. É um livro que também vai falar de pessoas, mas com textos um pouco maiores para contar histórias de algumas pessoas que mudaram, que passaram pela minha vida e mudaram ela. Seja quem foi muito próximo, seja pessoas que passaram e contaram uma história e aquilo mudou completamente alguma visão minha. Porque tudo que eu escrevo é sobre o ser humano, sobre a nossa humanização que é tanto necessária e aquilo que passa por nós, que chega até a gente e muitas vezes passa despercebido. Mas felizmente com o olhar de cronista eu consigo jogar no papel e perder pouca coisa que chega para mim. A vida de um cronista é observar muito. O que mais lhe chama a atenção no dia a dia? As pessoas, Miron. Durante a pandemia, inclusive, foi quando eu mais sofri a falta de inspiração, porque eu não estava mais no trabalho ouvindo o cara falar que estava com um problema em casa, com a mulher, com o filho, uma colega de trabalho falando que estava com um problema profissional ou com o namorado, enfim, tudo que gira em torno do ser humano é o que me inspira. Então, eu vivo de gente, eu sou dependente das relações e eu procuro sempre tratar da humanização, nos livros e nas palestras e todos os projetos. Porque a gente está, assim, às vezes entrando no modo automático, esquecendo das coisas importantes e não sendo humano, e não é só com aqueles que podem nos dar alguma coisa, aqueles que interessam pra gente. O fulano que passa na rua, quem talvez a gente convive um pouco menos, a gente tem que ser mais humano, porque o mundo gira de uma forma muito maluca e volta para nós, e às vezes a gente parece esquecer disso. E através então dessa humanização, desse olhar um pouco mais de cronista mesmo, eu tento resgatar primeiro para mim, para nunca esquecer disso, mas também tentar levar isso para o leitor para que alguma coisa faça sentido. Portanto, quando eu falo de família, quando eu falo de fé, quando eu falo de cotidiano, eu sei que a algum momento o Miron ou quem está nos assistindo vai bater o olho e vai dizer: cara, é isso que eu estou passando, eu estou vivendo exatamente isso. Porque o ser humano ele é muito único, mas também muito parecido. Então, os textos jogam um pouco nessa questão de tentar conectar com o leitor através das mesmas experiências. É difícil encontrar um escritor e palestrante ao mesmo tempo, e você, eu estava vendo hoje o site, também é celebrante. Pois é, isso foi uma coisa completamente inusitada, Mirão, porque eu fazia para alguns amigos que convidavam, e um amigo que é do ramo, trabalha com música em celebrações, me ofereceu para uma noiva e a noiva me ligou: quanto tu cobra, como é que tu faz? E daí eu descobri que eu era celebrante.
E foi uma surpresa muito grata, porque também isso me inspira muito. Eu sempre escrevi, sou um pouco romântico à moda antiga, escrevo sobre o amor, gosto do amor, e quando tu faz uma celebração, quando tu conhece a história de um casal, tu também busca inspiração ali. E eu tenho um diferencial que eu faço uma crônica para cada casal que eu junto, que eu uno ali. Então tem a história contada na celebração e fica eternizada na crônica para o casal também. E nada mais é do que falar também de ser humano, aí com um viés um pouco romântico, aquele momento tão especial da vida de um casal. Eu sempre brinco, comunicador, jornalista, palestrante, escritor, enfim, ou eu estou fazendo as coisas muito bem, ou eu estou enganando em todas. Mas eu prefiro ficar com a primeira opção, porque as portas estão se abrindo, também não deve ser à toa. Escritor Egi Baldasso, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Miron. Um prazer estar aqui em Gramado e até a próxima. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade, economia, todo dia. E Gramado Clínica de Olhos.